Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou Fatiela aqui do Rei de Rafas e hoje vim falar de um assunto muito legal, um tema que eu gostei muito de fazer junto com o Rafa Pereira, que são novelas que ninguém lembra que um dia já existiram. São tramas que as emissoras apostaram todas suas fichas, se dedicaram, gastaram um alto valor e no fim, ninguém lembra que sequer elas um dia foram exibidas na televisão. Então, segue aí a vinheta e depois dela você já sabe. Vem comigo conferir que novelas são essas. No ar, mais um campeão de audiência. Eu já vou começar falando da minha novela favorita dessa lista. Na época em que ela foi exibida, eu morava num sítio em que não pegava quase nenhum canal na TV a não ser Record e TV Globo. Então eu cresci sem assistir aqueles desenhos icônicos da cultura, sem ver os desenhos do Bom Dia e Companhia no SBT. E quando essa novela chegou finalmente na TV, eu gostava pra caramba, eu era super fã, eu mandava cartinhas e torcia pro meu nome ser lido pelos atores. Mas isso nunca aconteceu, é um trauma que eu carrego comigo, então eu só podia estar falando de Acampamento Legal, a novela infantil que a Record produziu lá no comecinho de 2000, na verdade foi ao ar em 2001 e acabou em 2002, que contava a história de três irmãos que herdaram dos pais falecidos uma fazenda. Então eles não sabiam o que fazer com aquele terreno, com aquele puta fazendão. Foi então que um primo deles falou assim, por que vocês não transformam essa fazenda num acampamento? Os pais pegam os filhos das escolas e para os filhos não ficar enchendo o saco deles, bota eles aqui no acampamento, a gente faz várias atividades, eles vão viver grandes experiências e a gente ainda vai conseguir aproveitar a fazenda e tirar um dinheirinho dela. Então foi aí que tudo começou. Esse foi o mote central da novela, que contava com guardas florestais, monitores, inclusive uma dessas monitoras era a Zezé. Ela era super doce, super carinhosa com as crianças, só que ninguém sabia que ela era, na verdade, irmãs de duas bruxas, as malvadonas, as vilãs da novela, Odisseia e Orileia, as temíveis bruxas que ficavam ali nas redondezas do acampamento. A Zezé não se enxergava uma bruxa, gostava de fazer o bem, praticar o bem, então abandonou as irmãs e foi lá no acampamento. É uma novela que eu me recordo bastante, eu lembro dela com muita afeição, inclusive as bruxas, né, quando elas iam falar do acampamento legal, elas falavam, é acampamento legal, au, 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 que elas odiavam crianças, então foi uma novelinha ali gostosa. Começou na Casa dos Três Pontos, a Record ficou meio desanimada, mas aos poucos a trama subiu e se estabilizou na Casa dos 8 Pontos. Rodrigo Lombardi, inclusive, que muita gente conhece pela sua estreia na novela Pé na Jaca, ele fez Acampamento Legal, ele era o guarda florestal Bob, então no currículo ali do Rodrigão tem Acampamento Legal no meio. Essa trama tinha tudo para ser um sucesso, mas não foi tão bem assim. Na verdade, essa trama foi a ideia de Helder Peixoto. Ele foi fundador da Casa de Vídeo, uma produtora independente, e ele sentiu falta de um atrativo de uma novela infantil lá no início dos anos 2000. Então ele montou um projeto, reuniu sua equipe, pegou profissionais ali que mais ou menos entendiam do assunto e proporam a ideia dessa novela para a TV Record. A Record foi a primeira emissora que eles apresentaram o projeto e ela, já passou a mão, falou, vai dar super certo, vamos investir nisso. Cada capítulo tinha ali o custo médio de R$45 mil. Então de segunda a sexta eles iam para uma fazenda lá em Amparo, no interior de São Paulo, gravar cenas da novela, e nos finais de semana eles iam em fazendas aleatórias, que já estavam cadastradas lá no sistema da Record, para que pudesse receber as gravações da trama. Então foi uma novela produção independente, o elenco infantil, as crianças, foi diferente de tudo que a gente já viu. Eles queriam rostos completamente desconhecidos do público, que ninguém conhecesse, e eles realizaram testes para fazer parte do elenco de Acampamento Legal nas escolas públicas, porque eles queriam descobrir talentos, descobrir crianças que nem sabiam que eram artistas, que estavam ali no meio e que de repente, fizeram teste, passaram e foram para a novela. O que parecia ser uma oportunidade boa acabou gerando um prejuízo altíssimo para os atores. Isso porque eles alegaram que desde outubro de 2001 eles não recebiam um tostão. Então a Casa de Vídeo ali já tirou o corpo da reta, falou que uma outra instituição é que era responsável por pagar o salário, mas não tinha como pagar porque o projeto não estava tendo o retorno esperado. E a Record, que não tinha nada a ver com isso, que só comprou o formato, decidiu pagar os salários que estavam em atraso dos atores, só que cancelou o projeto. Então, Acampamento Legal teve o seu fim em abril de 2002 e nunca mais voltou. Talvez por esse motivo quase ninguém se lembre dessa novela que eu gosto pra caramba. Acampamento Legal!
das meninas. Daqui a pouquinho... Ai, essas bruxas. Au, au, au. Au, au, au. Agora vamos falar da próxima novela. Você sabia que Manuel Carlos, em 86, já fez parte dos contratados da Rede Manchete? Pois é, foi lá que ele escreveu Novo Amor, a sua primeira e única novela para o extinto canal. E que já tinha aquelas tramas de Manuel Carlos que a gente conhece, não tinha nenhuma Helena, a protagonista era Fernanda. Fernanda, uma estilista de mão cheia, muito reconhecida pelo seu trabalho, mas que era completamente dividida quando o assunto era amor. Ela era completamente vulnerável ao amor e não sabia quem escolher. Se ela escolhia ficar com o comissário Bruno ou com o senador Marco Antônio. Então a novela ali, ela mesclava muito essa coisa do querer, do poder, até onde a pessoa vai e não sei o que. Tanto que o slogan usado nas campanhas publicitárias para divulgar Novo Amor era: juntos, dividido, na busca incessante pelo amor. Muitos falam que Novo Amor foi a Mulheres Apaixonadas do Maneco dos anos 90, por retratar bastante conflitos amorosos, triângulos amorosos, coisa que a gente vê nas duas tramas. Inicialmente, ela ia ter um nome de Brilho, porque a revista que tinha na novela, o núcleo da revista, que era um dos principais da trama, se chamava Brilho. Mas na época, a cocaína, sim, a droga, ela tinha esse apelido. Então ali eles mudaram o título para o descontentamento do autor. O Manuel Carlos não gostou de Novo Amor, até hoje ele fala que foi um título ali para ele que não foi bem, não funcionou, mas ele conseguiu entregar uma novela inteirinha do começo ao fim. A novela, ela tinha um elenco de peso: Nuno Léo Maia, Ângela Leal, Natália Timber, René Devilmont. Então assim, o elenco de peso mesmo nessa novela que substituiu Dona Beija. A novela, ela não fez tanto sucesso, não repercutiu tanto como Dona Beija, mas teve sua missão cumprida. Mas aí o Maneco viu que Manchete não era muito a cara dele, saiu da emissora, e eu acredito que muita gente nunca imaginou que essa trama já passou na Manchete, que o Manuel Carlos já foi um contratado do canal e já escreveu uma novela inteirinha, os moldes, né, que a gente conhece de Manuel Carlos, para a extinta Manchete. Agora eu vou falar de Paixões Proibidas, uma novela que foi exibida pela TV Bandeirantes lá em 2006 e contava a história de Teresa e de Simão, que não podiam ficar juntos porque suas famílias eram rivais. A novela se passava em 3 lugares do mundo diferentes: Rio de Janeiro, Coimbra e Lisboa, quando contava a história da corte portuguesa pouco antes delas desembarcarem em território carioca. Então uma trama de época, retrata o início dos portugueses no Brasil, essas coisas, as famílias rivais e, claro, um amor para ter aí pano de fundo para essa novela, para não ficar uma história muito didática. A novela não repercutiu em audiência, a novela não foi falada pelo público, quase ninguém assistia, mas ela tinha uma premissa de ser uma novela muito pesada. Tanto que nos primeiros capítulos a gente viu um escravo sendo morto, a gente viu uma tentativa de estupro, a gente viu o casal protagonista lá numa cena tórrida de amor. Então assim, era uma novela pesadona porque ela era exibida às 22 horas. Depois a Band viu que não estava dando retorno, mudou ela para 5h30, mas mesmo assim foi um fiasco. Tanto que foi a primeira vez na história que uma emissora leiloou os pertences da novela. Então eles leiloaram os objetos usados em Paixões Proibidas, os móveis usados em Paixões Proibidas, os figurinos dos personagens, porque eles queriam de alguma forma ter um retorno, queriam que a novela desse algum tipo de lucro para eles. Só que a Band não assume isso e fala que não tinha lugar para guardar todas aquelas coisas e por isso leiloaram para o telespectador poder adquirir coisas da trama que ele acompanhou. Mas a verdade é que quase ninguém acompanhou Paixões Proibidas. A novela também contava com muito português nato, que saiu lá de Portugal e veio para o Rio de Janeiro morar no Brasil enquanto a novela era sendo exibida. Mas foi um fiasco, como eu já falei, a Band falou que nunca mais ia apostar numa trama de época. Então ali, ó, é uma trama que a emissora quer passar a borracha e nunca lembrar que um dia existiu. Agora eu vou falar de uma novela do SBT que na verdade é uma adaptação de uma trama mexicana, mas muitos consideram que é a trama mais fraca que o SBT adaptou, que é Jamais Te Esquecerei. Beatriz e Danilo, desde quando eles eram jovens, eles tinham um sonho de ficarem juntos. Então eles fizeram juras de amor na adolescência, aquela coisa típica, né, de adolescente, mas quem não gostava nada disso era a Leonor, a mãe do Danilo. Isso porque o marido dela, o Antônio, ainda era apaixonada por Isabela, que é a mãe da Beatriz. Então ele se aproximando, o Antônio involuntariamente ia se aproximar da Isabela também. Então ela armou ali a novela inteira
para não deixar os protagonistas ficarem juntos. Só que passa-se o tempo, eles se afastam, o Antônio acaba encontrando a Isabela que está no leito da morte, está prestes a morrer. E aí ele promete para Isabela que vai cuidar de Beatriz como se fosse filha dele. Então a Leonor, ela não quer que eles fiquem de jeito nenhum juntos e faz a vida assim dos dois, da família, um verdadeiro inferno. Ela manda a Beatriz para um convento, ela convence o Danilo e a Beatriz de que eles são irmãos de sangue e que eles não podem ficar juntos. Então tudo que ela podia fazer para não deixar Danilo e Beatriz finalmente ali, ó, se amarem como sempre sonharam, ela fez. Ela era uma pedra no sapato de todo mundo e a grande vilã da novela. Então, como eu já falei, muitos consideram Jamais Te Esquecerei a trama mais fraca dessas adaptações mexicanas que o SBT já fez. A novela, em questão de audiência, ela não foi tão mal assim. Ela estreou com 18 pontos, mas depois foi caindo um degrauzinho, caindo outro degrauzinho, caindo até se estabilizar na casa dos 10 pontos. Só que ela foi reprisada alguns anos mais tarde, em 2013, em uma versão compacta de 58 capítulos, onde marcou apenas míseros 3 pontos de média geral, a mais baixa da década de 2010 das novelas da tarde do SBT. É aquela coisa, né? A gente não tem como não fazer piadinha com o título. Acabaram esquecendo de Jamais Te Esquecerei. Uma infeliz piada que não era pra ser assim. Quem sabe se a novela se tornasse um clássico mesmo, as pessoas não iam gostar. Mas a história que muitos consideram fraca, cansativa, não agradou. Teve ali os seus 10 pontos de audiência, mas por onde andam essas pessoas que não falam, que não defendem, que não comentam sobre Jamais Te Esquecerei? Eu mesmo só conhecia o nome, sabia que existia uma novela chamada Jamais Te Esquecerei, mas ó, não sabia mais nada. Eu fui descobrir quando ela veio na minha mente do Rafa Pereira pra gente produzir esse vídeo. Então aí, Jamais Te Esquecerei. Alguém viu? Você lembra? E aí? Comenta aqui embaixo depois. Quando a gente crescer, quero me casar com você. Uma promessa de amor é para sempre. Eu te prometo que aconteça o que acontecer, nada vai destruir nossos sentimentos. O ciúme separou esse casal. Já não te falei que eu não quero ver você com essa garota? Mas nem o tempo, nem a distância conseguiram acabar com a força dessa paixão. Agora eu vou falar de uma novela antigona que é lá de 96. Não vou dizer que é tão antiga porque eu nasci antes, então tô me chamando de velho se eu falar que a novela é antiga, mas para uma trama de 96, 24 anos é bem velhinha. Antônio Alves, taxista, por onde anda, pegou um rumo aí que nunca ninguém viu. Contava a história de Antônio Alves. Ele era um aspirante a cantor que largou Florianópolis e veio tentar a vida em São Paulo. Mas chegando em São Paulo as coisas não são muito fáceis e quando sua família muda para cá também, ele encontra uma alternativa para conseguir sustentar todo mundo que é trabalhando como taxista. Só que junto com as aventuras que ele vive aqui em Terra Paulista, ele acaba também reacendendo um amor do passado que ficou em São Paulo, que ficou mal resolvido e que agora ele tem a oportunidade de esclarecer as coisas enquanto aí tá pilotando um táxi e tem o sonho de se tornar um cantor. Quem interpretou o protagonista, o grande Antônio Alves, foi Fábio Júnior. Então gerou muita repercussão na época. Nossa, Fábio Júnior, depois do Jorge Tadeu em Pedra sobre Pedra, ele veio para o SBT. Tudo isso porque o pai do Fábio Júnior era um taxista que foi assassinado durante sua jornada de trabalho e ele considerou esse personagem, o Antônio, como uma homenagem ao pai. Então ele fazia com muita gratidão, ele fazia com muita afeição, porque ele realmente gravava, não só para se mostrar para o público, para passar uma história para as pessoas. Ele gravava como forma de homenagear o próprio pai. E o SBT estava interessado ali em vender essa novela para o Mercosul, né, que são alguns países aqui da América Latina que tem um acordo comercial, então ele queria vender essa novela. Inclusive eles chamaram a Sônia Braga para fazer parte do elenco, para fazer parte da trama de Antônio Alves, porque isso facilitaria a venda e a divulgação da novela no exterior, porque ela era muito conhecida em diversos países. Só que a Sônia Braga, beleza, topou fazer, mas depois ela voltou atrás, falou que o texto da novela era muito fraco e que a personagem dela era pequena perto, né, do nome Sônia Braga. E na verdade era uma personagem que não tinha história nenhuma na novela, era meio avulsa, não tinha ligação nenhuma com o núcleo principal, então ela meio que recuou, abandonou, picou a mula e ficou de fora desse projeto. Muita gente critica Antônio Alves Taxista também, porque ela é uma trama de uma adaptação argentina. Então essa novela é original da Argentina e readaptaram, criaram a versão brasileira, só que ela assim foi muito fiel à trama argentina e isso os brasileiros ficaram meio...
caraca, e aí, não é o que a gente quer ver, cadê tramas brasileiras, um taxista, um cara batalhador, um cara forte? Parece que o público não sentiu aquela ligação e aquela conexão com o Antônio Alves. Um nome de peso que estava na novela, que fez a sua estreia na TV em Antônio Alves, foi Guilhermina Guinleck, depois se consagrou aí como atriz, hoje faz papéis e vários papéis na Rede Globo, mas ela começou em Antônio Alves. Na verdade, já tinham selecionado o nome dela mesmo antes de escolher qual adaptação estrangeira iam trazer para o Brasil. E Antônio Alves, ele tinha muito erro de continuidade, era uma trama muito falha. Recentemente, Salve Jorge passou por isso, Morena apareceu com cabelo seco, depois molhado, e com Antônio Alves foi quase nessa mesma vibe. Para vocês terem ideia, o táxi do personagem principal mudou de cor, simplesmente do nada. Numa cena era de uma cor, no outro era de outra, até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Mas apesar da baixa audiência, dos números lá embaixo, Antônio Alves abriu as portas para que o SBT exibisse em seu horário nobre tramas mexicanas. E foi assim que Thalia saiu do México, veio para o Brasil com sua Maria Mercedes, a primeira novela da trilogia das Marias da Thalia, foi ao ar logo após Antônio Alves no SBT. Antônio Alves, taxista. O drama de um homem simples, trabalhador. Antônio Alves, taxista. Estreia segunda, dia 6, 8 da noite. Agora, claro, não poderia faltar a novela de uma emissora que mais produz esse gênero pra gente, que é a TV Globo. E a gente escolheu, eu e o Rafa, a gente estava selecionando algumas novelas e tudo mais, e a gente parou em Gente Fina, uma novela que quase nunca ninguém falou, nunca ninguém comentou. Abertura de Gente Fina? Não sei. História principal de Gente Fina? Não sei. Quem que tava no elenco de Gente Fina? Também não sei, quer dizer, não sabia, e você também não sabia, porque você vai saber agora. Gente Fina foi uma novela exibida pela Rede Globo em 1990. A novela contava a história do casal de meia-idade, Joana e Guilherme, que eles moravam em Copacabana, num super apartamento, tinham uma vida confortável, mas a crise financeira tomou conta da família. Eles pararam de pagar aluguel, não tinham como manter aquele padrão de vida e foram despejados, colocaram eles para correr junto com os 3 filhos do apartamento, e eles acabaram caindo em um casarão no subúrbio carioca que o português Joaquim arranjou para eles. Então a novela conta essa mudança repentina de vida entre os personagens e a adaptação deles nas condições, sendo pessoas pobres, porque sempre, moravam em Copacabana, praia, apartamento, de repente um casarão, num subúrbio. Então assim, é uma mudança drástica de vida. O Guilherme se envolve numa sociedade de uma oficina mecânica. Então assim, eles realmente começam a vida do zero e a gente passa a acompanhar essa nova trajetória deles em Gente Fina. Então essa é a história principal da novela. A trama, até que a audiência foi satisfatória. Teve 35 pontos de média geral, quando a meta era 35 pontos. Na verdade, teve 34,77, mas aí arredondando, tá ok. Só que a sua antecessora e a sua sucessora são muito mais lembrados pelo público, marcaram mais audiência, e talvez por isso Gente Fina fica ali, esquecida, porque você lembra de Sexo dos Anjos, que veio antes de Gente Fina, e quando Gente Fina acabou, estreou Barriga de Aluguel, que é um grande clássico aí da Glória Pérez. Então ela ficou ali na encolha, sem saber para onde ir, foi espremida por essas duas outras novelas e acabou caindo no esquecimento. Um fator muito legal sobre Gente Fina é que o Gracindo Júnior não estava satisfeito com o personagem dele. Ele falou que o personagem que deram para ele na sinopse, antes dele aceitar o convite, é diferente do personagem da história que ele estava interpretando e pediu para sair. Então, para trazer um pouco mais de dinamismo para a trama e coisas do tipo, eles apostaram no Quem Matou. Então ficou aquele mistério, quem matou o personagem do Gracindo Júnior. Só que acontece que a revelação frustrou muita gente, porque tinha vários personagens ali que tinham motivos para matar o personagem que o Gracindo interpretava. Mas na verdade o assassino foi um personagem que nem fazia parte da novela quando o crime ocorreu. Então ficou uma coisa ali também meio sem pé nem cabeça, o fio da meada foi perdido, e o público, quando lembra de Gente Fina, se alguém lembra de Gente Fina, provavelmente é por esse motivo, pelo assassino do personagem não estar dentro da novela quando o crime aconteceu. Gente Fina, hoje, 10 para as 6 da tarde. Agora eu vou falar não de uma novela, mas de uma série, mas que merece um lugar muito especial aqui, e vocês vão saber por quê. Vocês sabiam que a Rede TV já produziu Donas de Casa Desesperadas? Vocês podem estar falando assim, Fatiello, mas isso é a tradução livre de um título de uma série norte-americana.
Pois é, essa série norte-americana ganhou a versão brasileira e tinha grandes nomes no elenco, como Sônia Braga e também Lucélia Santos. A história de Donas de Casa Desesperadas é a mesma da série internacional, mas aí vamos contar da versão brasileira. Então Alice, a personagem interpretada por Sônia Braga, vive no perfeito bairro Arvoredo, onde tudo é muito bem, as pessoas são muito recatadas, muito educadas, têm as vidas perfeitas. Só que acontece, a Alice acaba se suicidando. Isso é um choque para o bairro todo e principalmente para suas 5 amigas. Então as 5 amigas da Alice ficaram desesperadas e as vidas que elas tinham nunca mais foi a mesma, porque elas ficavam pensando, caraca, onde foi que eu errei? Como eu não percebi, como eu não identifiquei que a minha amiga estava com tantos problemas a ponto dela se matar. Então quem narra a história é a própria Alice, e ela narra como são os personagens de fato do bairro do Arvoredo, que é aquele bairro perfeito, aquele bairro impecável, mas que cada personagem tem o seu próprio segredo, aquela coisa obscura, aquele segredinho que prefere, ó, pá, jogar para debaixo do tapete e mostrar que nada nesse mundo é perfeito. Então foi uma adaptação, foi uma ideia arriscada da Rede TV, que inicialmente deu certo, porque estreou com 5 pontos de audiência, eles esperavam ali uns 3, 4 pontos, e estreou com 5, picos de 6.4, quase picou 7 pontos na subestreia. A Rede TV ficou em 3º lugar, então eles, opa, a gente fez a coisa certa. Só que o que acontece? Nada é perfeito. A trama, a história de Donas de Casas Desesperadas, ela se atrasou, a produção da série atrasou, então a Rede TV exibiu a versão internacional. Só que daí a mesma história que a gente viu na versão internacional, a gente passou a ver na versão nacional também, que eles simplesmente pegaram o texto, colocaram lá no Google Tradutor do inglês para português, para imprimir e deram para o elenco. O elenco estava muito afiado, não só o elenco, mas a trilha sonora, a ambientação, a cenografia da série era muito boa, mas o público não conseguia sentir ligação por ser uma coisa muito robótica e americanizada. O estilo também de vida das protagonistas não condiziam com as casas que elas moravam. Então eram aquelas casas assim que pareciam que pertenciam a um condomínio fechado, luxuoso, porque tipo, elas eram como uma dona Nenê, mas morando numa mansão, sabe? Uma mulher quarentona, morando numa casona daquela, sem empregada e preparando um menu para fazer pros seus familiares, pro marido, pro filho. Então não colou muito bem. A trama depois, ó, pá, foi despencando na audiência, ficou na casa dos 3 pontos, não agradou a emissora e ela só teve uma temporada com 23 episódios. Bom, agora falei sobre algumas novelas e tem essa série aí perdida no meio que ninguém se lembra, que quase ninguém viu. Com certeza algumas dessas histórias citadas no vídeo você não conhecia nada e passou a descobrir agora. Então quero que você use aqui a parte dos comentários para falar qual outra novela esquecida que só você lembra, mas ninguém faz ideia que existe ou que não se recorda de absolutamente nada. Aquelas novelas que as emissoras querem esquecer ou que de fato esqueceram que existiam. Se vocês gostarem, eu e o Rafa a gente está pensando em trazer esse tema também, mas falando só de novelas da Globo, porque tem muita novela que já passaram pela Plim Plim, que ninguém nunca sabe, ninguém nunca viu, mas que até que tinha umas tramas interessantes. Então, comenta aqui que a gente quer saber sua opinião, dá o like no vídeo para ele aparecer para mais pessoas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ó, seja muito bem-vindo, ative o sininho das notificações, compartilha esse vídeo e é isso aí. Eu vou ficando por aqui e até a próxima vez. Tchau!